Olá, paz em Cristo Jesus, paz em Cristo para a tua vida, meu irmão, paz em Cristo para a tua vida, minha irmã. E hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho e vamos falar do livro de Provérbios, conhecido como Provérbios de Salomão. É um livro riquíssimo em conhecimento, em ajudas físicas e espirituais. E esse trabalho que eu estou fazendo é fazer um resumo de cada livro para que nós possamos chegar lá no livro de Apocalipse. Se você está gostando do trabalho, peço a você que curta, que comente, que se esse trabalho tem te ajudado em algo, que você possa mandar para um amigo, para um contato, para que também possa participar em nome de Jesus. O propósito desse trabalho é para que nós venhamos a conhecermos a Bíblia de uma maneira mais simples, uma maneira diferente. E nós vamos hoje falar do livro de Provérbios, em nome de Jesus. O autor do livro de Provérbios, irmãos, principalmente o rei Salomão, mas Agur e o rei Lemuel e outros deram contribuição. Agur, rei Lemuel e outros deram contribuição. Então, nós não podemos dedicar Provérbios simplesmente a Salomão. Existem outros homens, outros escritores que contribuíram para que esse livro de Provérbios. Nós vamos entender aqui que Salomão ele é o autor de uma parte do livro de Provérbios, mas não de todo o livro de Provérbios. A data que foi escrito foi entre 1700 a.C. 1700 a.C., contudo, a maioria dos provérbios, foram escritos por Salomão em 1931 a.C. Então, 1931, iniciou-se Salomão com o escrito do livro de Provérbios. O período que ele foi escrito, o período ele é desconhecido. Um período desconhecido, mas provavelmente durante os anos da vida de Salomão. O título hebraico deste livro significa Provérbios de Salomão, recebendo o nome aí de Salomão, mas nós sabemos agora que não foi ele o único escritor desse livro. Nós sabemos também, irmãos, que Salomão foi o sucessor de Davi, seu pai, para reinar como rei de Israel. Depois de pedir a Deus por sabedoria, Salomão foi tão abençoado que pessoas vieram de muito longe para aprender com ele. Então, a sabedoria que Salomão pediu a Deus tomou os ouvidos das pessoas, dos outros reinados, dos outros reis, e muitos iam até Salomão ali com o intuito de buscar com ele, buscar através dele sabedoria também para reinar sobre outros reinos, buscar entendimento e sabedoria. E muitos vieram aprender com ele através disso. Essa coleção de sabedoria, de estágio de sabedoria, é parte do que ele ensinou. Este livro de Provérbios é uma coleção de aproximadamente 40 partes de 3.000 provérbios e 1.005 canções atribuídas a Salomão. Quero repetir. Este livro de Provérbios é uma coleção de aproximadamente 40 partes dos 3.000 provérbios e 1.005 canções atribuídas a Salomão. Onde foi escrito? Provavelmente em Judá. Provavelmente em Judá. E para quem foi escrito o livro de Provérbios? Para
os jovens. Para os jovens. Provérbios é uma seleção de dizeres sábios, relatando verdades espirituais e senso comum. Estes provérbios dão instruções sobre toda a área concebível da vida humana e frequentemente, irmãos, contra a perspectiva ímpia dos nécios, com a piedosa dos sábios. Essas verdades dão conselhos que ajudam tanto a prevenir como corrigir o estágio de vida pecaminosa. Os provérbios são práticos, vão além do tempo e são ideias para memorizar. O livro termina com uma olhada nas qualidades de uma mulher virtuosa em relação ao seu esposo e seus filhos e vizinhos, que está lá no capítulo 31. Então, como nós dissemos aqui, o livro de Provérbios, irmãos, é um livro riquíssimo. É um livro que traz para nós uma grande sabedoria. Eu creio, sim, deixo de orientação para que todos cristãos, principalmente aquele que está iniciando uma caminhada cristã, que possa ler, e não só ler, dedicar mais os livros de Provérbios através de estudo, que é um livro de grande aprendizado. Aprendemos a lidar com as pessoas que estão em nossas voltas. Aprendemos a lidar com as pessoas que às vezes são pessoas difíceis dentro do ministério. Aprendemos a lidar com família, com esposa, marido, filhos. Aprendemos a lidar com a nossa vida cristã diante da sociedade. Então, o livro de Provérbios é um livro riquíssimo em conhecimento e traz para nós este fortalecimento. Traz para nós esse fortalecimento de conhecimento, não só físico, mas também espiritual. Que possamos nós, irmãos, sermos o verdadeiro de Deus. Ao tempo de hoje, tem muitas pessoas brincando de ser cristão. Tem muitas pessoas que querem viver o mundo e viver uma vida com Cristo. E nós sabemos que as duas coisas não combinam. Tem muitas pessoas que estão buscando novidade de igreja, buscando igreja cheio de novidades para que ela se encaixe ali, mas na verdade ela quer esconder o pecado dentro dela. Então o livro de Provérbios ele vem para trazer para nós essa pureza, esse ensinamento, para mostrarmos para o mundo, para a sociedade que somos diferentes mesmo, que a partir do momento que nós escolhemos Cristo como Salvador das nossas almas, somos diferentes do mundo. Às vezes o mundo vai nos criticar, às vezes o mundo vai nos apedrejar, às vezes o mundo vai nos olhar diferente, mas pelo fato de nós sermos cristãos, somos diferentes sim. Há um ditado popular que diz que todas as pessoas são iguais. Somos iguais fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, nos tornamos diferentes. Mentalmente, espiritualmente, fizemos nós as nossas escolhas e temos que honrar e zelar pela escolha que nós fizemos. A palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria. Foi o que Salomão pediu a Deus. Você tem pedido a Deus sabedoria para a sua caminhada cristã? Você tem pedido a Deus sabedoria para guiar o teu ministério? Para carregar o teu ministério como líder, segundo os olhos de Deus, não segundo aos teus olhos? Você tem pedido a Deus sabedoria para você continuar firme e forte na presença de Deus? Então a palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria. A palavra-chave também é insensatez. A habilidade de viver com justiça e ansiedade em termos práticos. Essa sabedoria nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o bem e o mal. E a verdade e o erro. A perspectiva divina e humana. Então nós sabemos aqui que tanto nós podemos viver a nossa vida humana, mas também nós temos que buscarmos e vivermos
a nossa vida divina. Nós temos que buscar a nossa fé, o nosso fortalecimento sempre em Deus. A palavra em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor. As pessoas hoje não temem mais o Senhor. E as pessoas acham que temor é ter medo. E temor não é ter medo de Deus. Temor não é ter medo da ira de Deus. Temor é ter respeito às coisas de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. E nós sabemos que muitos altares de hoje têm ensinado de maneira diferente. Tem ensinado as pessoas a pagar indulgências, tem ensinado as pessoas a pagar um valor no caça-filhaço como forma de perdão de pecado, esquecendo que nós recebemos de Jesus a graça não merecida, a graça de Jesus, o amor de Jesus por nós e o feito dele por nós pagou todos os pecados. Não precisamos de indulgência, não precisamos de depositarmos dinheiro em caça-filácio com o intuito de pagarmos os nossos pecados. Não precisamos de mutilação, não precisamos de nenhum tipo de sofrimento para que Deus possa perdoar os nossos pecados. Simplesmente nós pedimos perdão, porque sobre nós foi derramado a graça de Cristo. Mas a mulher tola, alvoroçada, insensata, não conhece o pudor, que também está lá em Provérbios 9:13. Então, é um livro de grande ensinamento, irmãos. É um livro de grande ajuda, principalmente para cristão que está iniciando a sua caminhada. Cristão que ainda tem vontade, tem desejo de viver as coisas do mundo. Cristão que ainda não conseguiu se libertar das coisas do mundo. O livro de Provérbios é um livro sábio, é um livro que traz para nós esse ensinamento e esse fortalecimento. A verdadeira sabedoria não pode ser alcançada sem Deus. A verdadeira sabedoria não pode ser alcançada sem Deus. Deus está interessado em submetermos até o mais insignificante. Deus está interessado, vou repetir aqui, Deus está interessado em que submetemos até a mais insignificante área de nossas vidas ao seu senhorio. Não poderemos fazer nada sobre nossas vidas que venha desagradar a Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós praticarmos, nós temos que olharmos para Deus primeiro. Tudo, comprar, vender, passear, namorar, ficar noivo, casar. Todas as ações das nossas vidas, nós temos que agradarmos a Deus primeiro. Sempre agradar a Deus primeiro. Não devemos confiar em nosso próprio entendimento, mas nas verdades que Deus nos ensina. Então, o ensinamento de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, ele está aqui para trazer para nós ensinamento, para trazer para nós fortalecimento. O êxito na vida é alcançada pela obediência à palavra e aos caminhos de Deus. Deus deseja que sejamos felizes. Deus tem feito com que a felicidade nos esteja disponível. Se temermos a Ele, confiarmos nele e lhe obedecermos. Então Deus está disponível para nós. Às vezes, pessoas que estão passando pelo momento ruim, por uma vida ruim, por um relacionamento ruim, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa nos líderes religiosos, mas não tem coragem de colocar a culpa em si mesmo. Muitas pessoas estão numa situação ruim no casamento, muitas pessoas estão com a situação ruim financeiramente, muitas pessoas estão com a situação ruim espiritualmente. Não é culpa de outras pessoas, nem muito mesmo de Deus. É a culpa dela mesma.
porque ela não soube determinar quais seriam as coisas, quais seriam as atividades, o que ela poderia fazer ou não fazer para a vida dela. E por isso que tem muitas pessoas que às vezes estão depressivas, estão sufocadas. Tem muitas pessoas que estão no escuro e não vêm para a luz. Por quê? Porque está preso em si mesmo, está preso em seu pecado, né? Está preso na tua ignorância, na própria ignorância. E coloca a culpa em um monte de coisa, principalmente em Deus. Mas nós sabemos e aprendemos hoje que através do livro de Provérbios, que muitas culpas, a maioria da culpa, são os nossos feitos. O embolso do livro. Propósito e tema de Provérbios. Está lá em Provérbios 1, do 1 até o 6. Contraste entre a sabedoria e a insensatez. Está lá em Provérbios 1, 7 ao 9, 18. Provérbios de Salomão. Está lá em Provérbios 10, 1 ao 24, 34. Provérbio de Salomão colecionado pelos homens do rei Ezequias. Está lá em Provérbios 25, 1 até o 29, 27. Palavras de Agur. Está lá em Provérbios 31 a 30, 33. Palavras do rei Lemuel. Está lá em Provérbios 31, 1 até o 31, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que Deus tenha falado com você através do livro de Provérbios. Amém? Hoje terminamos o livro de Provérbios. Aguarde, acompanhe, que os outros livros virão em seguida, em nome de Jesus. Termino com oração para a tua vida. Senhor Deus e Pai. Pai, quero colocar essa vida sobre as tuas mãos. Essa vida que tem acompanhado esse trabalho, Deus. Essa vida, Deus, que tem tirado um tempo, Deus, para ouvir, meu Deus, esse resumo bíblico. Eu coloco sobre as tuas mãos, para que essa pessoa seja abençoada e fortalecida no nome de Jesus. Jesus, abençoa sua vida.